Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 170. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então hoje é a questão, da agora em diante é a questão de número 48. Só que na questão de número 48, eu não sei se você, ao ler a Gênese, principalmente esse capítulo, eu não sei se você percebeu uma interferência da Federação Espírita Brasileira quando eu esqueci de pegar aqui o nome, quando o tradutor Grilhom Ribeiro, ele, na tradução do original da Gênese, original, né, de França, aqui para o português, o Brasil, aqui para o Brasil, para o português, né, para o idioma português. Eu não sei se você percebeu que houve na tradução houve assim uma interferência. Então é uma coisa muito sutil que, se a gente não está atento, passa batido mesmo. O termo é esse, né? Mas Kardec, dando sequência na questão de número 47, mas agora é 48, né? Então, Kardec diz aqui assim, ó: a hora que chegou o momento aqui da interferência de Grilhom Ribeiro na tradução, eu vou dizer para você. Então, olha só para você ver. Entretanto, disseminados os centros, né? Disseminados os centros. Mas veja bem, nós já explicamos isso em vídeos passados. Esses centros aqui, o qual narra Hippolyte Léon Denisard Rivail, não tem nada a ver com centros espíritas. Centros de pessoas, seres, como um aglomerado, né? Como também assim um coletivo de pessoas, um centro, né? Então, um centro também vem de 100 pessoas, né? Centro, 100, centro. Mas é um grupo de pessoas, mas que até então não era considerado ainda um centro. Entretanto, disseminados, os centros poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, né? Naquela época. Olha só para você ver. Confinados como então alguns em países longínquos, né? Faltava entre eles uma ligação. Olha só para você ver, que não vou começar a perceber uma coisa aqui. Faltava entre eles uma ligação, né? Que os pusessem em comunhão de ideias com seus irmãos em crenças, informando-os de que se fazia algures, né? Algures. Então, olha só para você ver uma coisa aqui. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, olha só para você ver, a interferência está aqui, ó. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte. Então você observa aqui, ó. Vamos por partes. Ó,
esse traço, eu estou querendo mostrar agora para você ver, uma interferência na tradução de Grilhom Ribeiro, e é óbvio, uma interferência na tradução aceita pela Federação Espírita Brasileira. Porque isso aqui não podia ser aceito. Eles não podiam aceitar isso aqui. Porque a forma como está aqui, mexeram no original. Aqui não está como no original. Ó, esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, na antiguidade teria faltado ao Espiritismo. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, quando é que aqui eles estão, Grilhom Ribeiro, aqui ele está reportando a 18 de abril de 1857. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que ele reporta a época da codificação, ele já joga aqui para o presente. Olha só. Hoje existe, ó, o presente, nas publicações que vão a toda parte, condensando sobre uma forma única, concisa e metódica o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Então você observou a interferência. Luiz, eu não consegui enxergar essa interferência, Eles não mexeram, Luiz, mexeram. Se você parar para analisar na íntegra, você vai observar, olha só. Até então aqui, ó, esse traço de união, que na antiguidade, aqui é Grilhom Ribeiro dizendo, ó, aqui não é o original da Gênese de Allan Kardec. Não é. Então, no entanto, se você for na parte embaixo, nota da editora. Se você for lá nessa questão número 48, você vai observar lá. Assim, compreendendo, a Federação Espírita Brasileira passou a publicar obras espíritas na linguagem internacional, o Esperanto. Então, você observa aqui, se alguém ainda não observou isso aqui, aqui não passa despercebido. Isso aqui é Grilhom Ribeiro dizendo, ó, aqui não é Allan Kardec que está dizendo isso aqui. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, isso aqui é de Grilhom Ribeiro. Isso aqui não é de Allan Kardec. Porque se fosse de Allan Kardec, ele não estaria tratando dessa forma esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo. Ora, se naquele momento que Kardec escrevia, para ele era o presente, até porque o Espiritismo, ele naquele momento era o presente, ele não era o passado, ele não era o passado, ele era o presente. Kardec estava tratando tudo do presente. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações, Grilhom Ribeiro dizendo, ó, hoje existe nas publicações que vão a toda parte. Hoje, o presente. Porque se nós pararmos para analisar, naquela época da codificação da doutrina dos Espíritos, não sei se você consegue analisar por esse lado. Naquela época, por mais que a divulgação da doutrina dos Espíritos, ela tomou um rumo assim, né, rápido em matéria de divulgação, mas não
tanto quanto em 2022, 2023, com o avanço tecnológico, a internet e todos os aplicativos e meios de comunicações. Então, se nós pararmos para observar, é Grilhom Ribeiro que está dizendo isso aqui. Isso aqui é uma interferência. Isso aqui é uma mudança no texto de Allan Kardec. Resolveram cortar, resolveram retirar aquilo de Kardec e acrescentar alguma coisa por conta própria. Por isso que se chama esmiuçamento que nós fazemos aqui. Porque aquilo que as pessoas às vezes não conseguem perceber, não passa despercebido aos meus olhos, aos nossos olhos aqui. Não passa. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, na antiguidade, não existia na antiguidade o espiritismo. Agora, hoje em dia, nós podemos dizer que 18 de abril de 1857 era a antiguidade. Hoje, nossa, 18 de abril de 1857, nós podemos dizer que aquela época foi a época da antiguidade. Então, olha só, esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, hoje existe presente, existe nas publicações que vão a toda parte. As publicações que vão a toda parte, né, condensando, não está falando do hoje, das tecnologias, sob uma forma única, concisa e metódica. O ensino dado universalmente, sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Olha só para você ver. Sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Nós temos que entender que a propagação do espiritismo em diversas línguas, as obras básicas, não tem muitas décadas, se assim podemos dizer. Isso não é de muitas décadas. Assim, as obras básicas, as obras de Chico Xavier e de outros médiuns no Brasil, que eu não quero citar nomes. Mas principalmente as obras básicas, nós não podemos dizer que naquela época da codificação espírita, as obras básicas, elas foram traduzidas para tudo quanto é idioma existente no mundo. Não, de forma alguma. Hoje em dia, 2023, é que nós podemos dizer que as obras básicas, devido valorosos tradutores, uma tecnologia, né, muito avançada, uma certa aceitação mundial no seio das pessoas, né? Nós podemos dizer que, olha, eu vou dizer para você uma coisa, com todo respeito. As obras básicas, principalmente, eu penso, de acordo com as minhas análises aqui, elas não existem traduzidas em todos os idiomas do mundo todo. Não. Elas não se encontram em todos os países do mundo todo
196, 197 países no mundo traduzidas para todos os idiomas, em todos os idiomas. Não. Existe sim. Vamos pensar da seguinte forma. Uns 100 anos, conta de hoje para trás, 2023. 2023 para trás. 100 anos. Eu acredito que as obras básicas, elas não se encontram traduzidas em 50 idiomas. E também nem em 50 países do mundo. Elas podem se encontrar em outros países, mas em outros idiomas, mas porque as pessoas estudam o idioma, principalmente o francês, né? Porque é de origem francesa, Então, a pessoa estudando o francês, é óbvio que ele vai conseguir ler uma obra em francês. Mas, traduzido para o país, para o idioma daquele nosso irmão, não. Mas só que se nós pararmos para analisar aqui, eu vou usar assim. Grilhom Ribeiro já está dizendo aqui, sobre uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sobre formas múltiplas e nas diversas línguas. Só que nós temos que entender aqui, em partes. Porque aqui está num sentido duplo, mas isso aqui é de Grilhom Ribeiro também, viu, gente? Esse sentido duplo é deixado por Grilhom Ribeiro, nós temos que ficar muito atento a essas traduções, né? Porque, sobre uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente. O ensino dado universalmente. O que significa isso aqui também? Por isso nós temos que tomar muito cuidado no que a gente fala, porque a gente tem que conhecer um pouquinho as coisas. Aqui existe a interferência de Grilhom Ribeiro, aqui existe a interferência da Federação Espírita Brasileira, como aqui existe também o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Vamos uma outra tradução disso aqui? Então nós já fizemos uma tradução, vamos para outra tradução. Então é lógico que se você vai a outros países, então lá você vai perceber que os médiuns lá, eles psicografam no idioma deles. O que acontece aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Brasil, os espíritos, ao se manifestar através dos médiuns psicofônicos e psicógrafos, eles não deixam a mensagem psicofônica ou psicografada em português? Pois bem, em outros países também. Então, por exemplo, o médium aqui, ele pega aquela mensagem psicofônica ou psicografada e ele leva para a editora e ali eles, faz um livro, vamos usando mais simples assim, o vocabulário. Então eles ali editam um livro de mensagens psicofônicas ou psicografadas no idioma nosso aqui, o português, né? Até porque fala-se o português aqui, mas aqui na verdade é uma miscigenação, né? Mas nós vamos por aí. Então, é natural que lá em Portugal, os médiuns lá, os espíritos lá,
É natural que os espíritos lá escrevam através dos médios no idioma pátrio de Portugal, no idioma pátrio da Espanha, no idioma pátrio da Inglaterra, né? No idioma pátrio da Itália, no idioma pátrio do Japão, da China, do Egito, né? Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, os espíritos, eles escrevem, né? Então, o espírito de um egípcio, ele vai escrever através de um médium lá egípcio, vai escrever no idioma pátrio. Então, eles vão pegar aquele livro, aquelas mensagens, e eles vão editar um livro no idioma pátrio, que o espírito psicografou ou psicofonou através do médium lá. Agora, por que sentido duplo? Porque aqui está de duas formas, que se nós não pararmos para analisar, é um sentido duplo. Aqui nós podemos encontrar aqui tanto a interferência de Grilhom Ribeiro, quanto a interferência da Federação Espírita Brasileira, como nós podemos encontrar aqui também essa tradução, né, para diversas línguas. Como nós podemos dizer também que, como já dissemos no início, as obras básicas da doutrina dos espíritos em francês não foram traduzidas para todos os idiomas que existem no mundo. Então nós temos que entender o seguinte: as obras básicas, as 5 obras básicas e os outros livros de Allan Kardec, como a Revista Espírita, O que é o Espiritismo, Obras Póstumas, esses livros ainda não foram traduzidos, né, para todos os idiomas do mundo. Isso é preciso deixar bem esclarecido isso. Porque conforme aqui se encontra, é o presente, é a divulgação presente. Então essa divulgação presente foi elaborada por Grilhom Ribeiro. Luiz, mas você tem prova? Tenho prova através dos bons espíritos que nos auxilia, e tenho prova também através do meu raciocínio, do meu bom senso e da minha prudência, que é só analisar esse traço de união que na antiguidade passado teria faltado ao espiritismo. Hoje existe nas publicações, hoje presente, nas publicações que vão a toda parte, condensando, sobre uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente, psicografia, psicofonia, os espíritos se manifestam em todos os lugares do mundo, em todos os idiomas. Você entendeu? Em todos os idiomas. Qual o idioma do espírito? Qual o idioma do espírito? O pensamento. O espírito não fala espanhol, português, italiano. Não. O pensamento. O professor Eurípides e o Dr. Bezerra de Menezes pode se manifestar através de qualquer médium no mundo todo. Através de todos os idiomas no mundo. Porque o idioma dos espíritos é o pensamento. Então, quando te perguntarem qual o idioma dos espíritos, diga o pensamento. Agora, isso é relativo. Os espíritos que possuem um nível mais graduado, mais elevado. Porque os mais, coitadinho, eles não têm condições ainda, né? Então, você observou, sob uma forma única, concisa e metódica,
o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Então, você observa que através do esmiuçamento tivemos como abordar vários ângulos, mostrando às pessoas as interferências, o momento atual, 2023, a antiguidade, as obras, se de fato foram divulgadas, traduzidas em outros idiomas pelo mundo todo, em 196, 197 países no mundo, e também a comunicação dos espíritos através da psicofonia, através da psicografia, porque da mesma forma como existe no Brasil médiuns que psicografa e edita livros, isso existe também em França, existe na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na China, mas é uma questão de obras básicas que não foram traduzidas ainda para todos esses idiomas no mundo. Então, é para você observar que principalmente esse parágrafo aqui, foi elaborado, modificado, sim, por Grilhão Ribeiro, porque está tratando tanto do passado quanto do nosso presente de 2023. Vamos para o próximo vídeo.